Bom, a aula de hoje é de COBIT, eu estou seguindo o planejamento nosso. Só uma coisa que eu fiz, o material, o conteúdo eu não atualizei muito, não tem muito o que falar, a gente vai ver de novo. Só que as questões que eu mandei à noite, eu não sei se a Laura colocou no site, chegou a dar uma olhada? Eu coloquei depois, eu mandei para ela ontem à tarde. Aí ela deve ter colocado ontem, tem as questões lá. Eu aproveitei as do ano passado, mas coloquei mais, bem mais. Então a primeira observação que eu fiz das questões, assim, não da SFSEX. Da SFSEX, a prova de COBIT ano passado, eu dei uma revisada ontem, eu nem trouxe as questões, que a gente vai ver de novo. Mas foi dada a prova. Foi praticamente, estava seguindo as questões de concurso. Bom, aí eu fui acessar um site que eu acesso questões de concurso para ver as novas, né? Que já em 2015 tiveram outros concursos, de lá para cá. Que a aula foi agora em... A prova foi quando mesmo? Outubro? Não, setembro. De setembro para cá apareceram algumas outras questões e na época talvez eu mesmo não tivesse procurado, né? Então, a má notícia. Estão começando a exigir coisa mais detalhada. Ou seja, não espere questões mais simples para a próxima prova. Isso pode estar começando a voltar a cobrar detalhes. Só para ter ideia, teve questões que eu me enrolei. Paralelo a isso, eu tinha a intenção já de tirar a certificação de COBIT, que eu tenho a do 4.1, a do 5. E eu fui procurar simulados. Bem, eu não sei se alguém tirou, mas o simulado do 4 eu achava tranquilo. O do 5, eu acertei 60%. A sorte é que para passar é 50%. E aí eu trouxe questões do simulado também. Por quê? Porque, deixa eu fazer um comparativo. Eu me coloco, às vezes, na posição de quem está fazendo a prova. Tá? Às vezes eu tento entender isso. Isso não é uma preocupação de vocês, alunos, nem tanto, mas para a gente, professor, é. Que é isso que a gente tenta tirar. Não sei se lembra no passado, quando dei aquele bizu do análise de ponto de função, se cai, geralmente cai aquela questão que é aquela fórmula. Não cai os outros conceitos. Isso eu confirmei vendo os livros de engenharia de software. Algo parecido eu estou tentando buscar aqui. Como só teve uma prova, a prova foi muito parecida com as questões de concurso. Por quê? Porque eu fui procurar na internet. Se eu fosse o professor que fosse fazer a prova, você não acha questões na época da prova da CSEC, você não achava questões de simulados, essas coisas de COBIT 5. Não achava, era menos comum. De lá para cá começou a achar bem mais fácil. Ou seja, eu não duvido que agora quem for fazer as questões também use essas questões de simulado. Não sei se vocês notaram, por que a prova ficou de repente tão parecida com as questões? Eu imagino que quem fez a prova, que a pessoa que faz a prova, o que ele quer se defender é de não ter muito recurso. Então ele tenta fazer com um texto parecido, que está cobrando... Ou seja, a SSEC estava cobrando como as questões de concurso. As questões de concurso agora ficaram um pouco piores. E agora começaram a aparecer as questões de simulado. Eu estou começando a achar que vão cobrar mais. Se eu não me engano, eu trouxe 20 aqui. Mas aí, o que eu vou fazer? Agora voltando ao assunto nosso administrativo. Eu vou deixar um simulado esse final de semana para vocês. De férias, para as férias, né? De COBIT, já que eu achei esse, eu vou fazer um à parte, que são 50 questões. Tá? É chato. Eu acertei 60%. Mas aí eu acertei 60%, claro. Depois eu ia olhar, tá lá no texto falando. Mas são detalhezinhos que ele tá pegando, que brincadeira, sabe? Assim, é sério. Mas a postura que agora eu estou começando a ter perante essas provas, não adianta a gente brigar, COBIT é chato, eu sou de TI, tem que saber. Se a tendência está sendo essa, pode ser que ano que vem, quem for fazer a prova, faça o mesmo tipo de busca. E é claro que eu também vou tentar, ao longo do ano que vem, tentar procurar como é que está evoluindo essas questões. Tá? Mas as questões do CESP, por exemplo, tal, não dificultaram muito. Só que a gente vai ver algumas, eu trouxe umas questões diferentes. Vamos para a teoria, então. Bom, tá. Esse 5 é meu, não sei se bate com do ano passado, mas é do edital do ano passado. O governança já está separado no item à parte, se eu lembro. O 5 era controle meu para tentar manter padronizado com o anterior, do ano anterior. Esse é o livro. Na verdade, esse aqui é a Business Framework for Governance and Management of Enterprise IT. Tem a versão em português, imagino que todos tenham. A grande vantagem do COBIT, está tudo lá. Então, se perguntou, tem que estar lá, sai catando onde que está.
não é um texto gigantesco, mas para essa aula realmente eu usei ele, usei essa apostila aqui. Luísa, se eu não me engano, não Luiz. É Luísa, é uma moça. E o material de aula que eu tinha. Não mudei muito do ano passado para cá, só dei uma revisada, na verdade. Acho que eu só corrigi português errado. De qualquer forma, não tem como a gente não passar pela teoria, né? Tem que dar uma olhada. E sugestão. Eu bato cabeça com todo mundo lá do trabalho que não gosta dessa área. Tá? Começa a raciocinar como eles, se é que dá para falar isso. Que é assim que às vezes a gente resolve questão. Eu levei questões de... Na época da prova, eu tive colega que não estudou lá do trabalho e foi fazer a prova do CSEX, né? Óbvio que foi mal, né? Mesmas questões de... Não, tudo bem. Se esse ano ele começou a estudar, era só um teste, né? Mas o importante foi o seguinte, eu lembro que eles criticavam muito isso, né? E tinha questões que se você tivesse noção geral de governança, de arte, você respondia, mesmo sem saber o conteúdo técnico. Mas eles não querem trazer esse raciocínio, por isso que a gente coloca esses textos. Hoje eu lembro que vai ter umas 2, 3 questões de simulado, que eu vou mostrar que eu resolvi sem saber o texto com esse raciocínio. Então vamos lá. Então, governança corporativa de TI. Sistema pelo qual o uso atual e futuro da TI é dirigido e controlado. A governança corporativa de TI envolve a avaliação e a direção do uso de TI para dar suporte à organização no alcance de seus objetivos estratégicos e monitorar seu uso e realizar os planos. A governança inclui estratégias políticas para o uso de TI dentro de uma organização. Esse conceito é dessa ISO. Só uma curiosidade, esses dias no trabalho, o chefe lá chegou a perguntar o que é governança. Todo mundo sabe responder, mas ninguém sabe passar um conceito desse, porque ele é completo. Mas você vê que ele é difícil de fazer, de montar, ele envolve vários pontos. Agora sim, trazendo para o COBIT, 3 tarefas principais para a governança corporativa, que é avaliar, dirigir e monitorar. Eu vou explicar cada uma delas. O COBIT, na verdade, das necessidades do negócio, você tem a governança e você tem a gestão. Eu já vou adiantando um pouco, ele difere os dois. Eu vou falar muito pouco do COBIT 4.1 aqui, tá? Isso seria para quem estudou, é o meu caso, mas porque não viu, COBIT 5 é novidade, vamos tratar assim. A parte de governança é o avaliar, dirigir e monitorar, está aqui. E a parte de gestão, você tem esses 4 domínios aqui, que é planejar, construir, entregar e monitorar. Tá? Essas siglas são em inglês, APO, BAI, DSS e MCA. Depois a gente vai falar sobre cada um deles. Tá? Eu vou começar a chamar a atenção para vocês de coisas interessantes. Figura, essa, importante. Tem que decorar. Agora, a minha postura para esse tipo de prova, agora vai ser essa. Foi um outro professor de outro concurso que me falou. Sabe aquele tem que saber? Você pode brigar, pode falar que odeia. Ele falou isso, achei engraçado. Não tem. Tem coisa que você tem que saber. Eu gostei disso porque existe uma diferença entre eu cobrar uma coisa que é detalhe desse assunto, você vai ver algumas questões, e as outras que é isso aqui que você tem que saber. Tá? Então, um domínio aqui, que são esses aqui, para governança, e esses 4 aqui embaixo. Então, avaliar, quando ele fala avaliar aqui, eu ainda não vi esse tipo de cobrança, mas agora, de repente, começa a ter, tá bom? A gente quando falava de governança para prova de certificação, eu lembro muito do tema avaliar. Mas se você perguntar exatamente para mim, mas o que é, professor, esse avaliar? Eu vou falar, olha, eu já vi isso, mas não lembro de cabeça. Está aqui, avaliar o uso atual e futuro da TI. Daí vem o verbo avaliar. Tá? E aqui é a explicação, que a gente já vai ler. Veja, eles podem começar a cobrar isso. É isso que eu estou dizendo que evoluiu. Era pouco provável nas questões anteriores. Agora, não tem como. Mas, tudo bem, esse seria um plus. Esse aqui você tem que saber. Tá? Então, significa que os dirigentes devem avaliar o uso atual e futuro da TI, incluindo as estratégias, propostas e arranjos de fornecimento, interno, externo ou ambos. Na avaliação de TI, convém que os dirigentes considerem as pressões externas e internas que influenciam o negócio, mudanças tecnológicas, tendências econômicas e sociais, influências políticas, e levem em conta as necessidades atuais e futuras do negócio. Se você ler um geral, ele não falou... esse é um texto tipicamente de administração. Como eu dei aula num curso de sistemas, sistemas de informação, tinha muito contato com isso. Não tem nenhuma novidade, mas deixa eu fazer uma pergunta. Essas pressões externas e internas, você entende o que sejam? Sistemas não são... Porque para o pessoal de curso de sistemas, isso aqui é mais tranquilo, que eles têm disciplinas de administração.
Então, tem uma disciplina que estuda como você avaliar essas pressões. Então, quando ele vê esse termo, encaixa aquela matéria que ele viu, que ele deveria, né, com isso. Tá? Mas se tiver algum tipo de dúvida, sempre pergunta. Nos exemplos, eu sempre tentei colocar esses... O que são, por exemplo, ó, que influenciam o negócio. Então, exemplo, mudanças tecnológicas, tendências econômicas, sociais, influências políticas, leis. Né? Então, avaliar o uso atual e futuro da TI. Isso é o avaliar. Como você está usando agora e como você quer usar para frente. Claro, se você está definindo a TI para frente, você tem que entender o negócio no futuro, que é o que ele fala aqui no final. Levando com as necessidades atuais e futuras do negócio, que a TI é para o negócio. Dirigir. Aí, o que é o dirigir? Né? Dirigir a preparação e a implementação de planos e políticas para garantir o uso de TI atendendo os objetivos do negócio. Eu não acho um que vai me falar tudo isso quando você falar o dirigir lá da governança. Mas vamos lá. Significa que os dirigentes devem atribuir responsabilidades para a preparação e implementação dos planos e políticas que estabeleçam o direcionamento dos investimentos nos projetos e operações de TI. O atribuir responsabilidade é bom lembrar, tá? Na parte de dirigir. E implementação de planos e políticas. E, finalmente, monitorar, que seria monitorar o cumprimento das políticas e desempenho em relação aos planos. Você planejou e você aqui começou a definir responsabilidade e implementar. Então, monitorar e ver como isso está acontecendo. Basicamente isso. Significa que os dirigentes devem monitorar o desempenho de TI por meio de sistemas de mensuração apropriados, garantindo que esse desempenho esteja de acordo com os planos e objetivos corporativos e que a TI esteja em conformidade com as obrigações externas e práticas internas de trabalho. Que é o que você definiu lá no 1. Nesse avaliar e nesse implementar, que seria o dirigir. Governança corporativa de TI. A governança corporativa, aqui eu estou colocando os dois conceitos, porque o COB5 diferencia os dois. Eu vou só grifar aqui. São coisas, isso também é outra coisa que tem que saber, não pode ter dúvida. O que ele diferencia governança corporativa de TI ou só governança de gestão. Isso é uma das grandes... Isso tem tido muita pergunta, porque não falava claramente, era para eu ter destacado em vermelho aqui, os dois. Ele não fala claramente isso no COBIT 4.1. Então, o 5 trouxe como novidade. Então, o pessoal está falando muito. Então, a governança corporativa de TI está inserida na governança corporativa da organização. A de TI está abaixo da governança da corporação, sendo dirigida por esta. E busca direcionamento da TI para atender ao negócio e o monitoramento para verificar a conformidade com o direcionamento tomado pela administração da organização. Ou seja, fazendo um desenhozinho simples, você tem a governança, tem a governança de TI, ela está dentro da governança, mas quando ele fala aqui, ó, e busca o direcionamento da TI para atender ao negócio, sempre. Que o White fala muito disso também, né? Nenhuma novidade. Só de curiosidade, vou dar uma sugestão. Já que você está com material de anotação, sabe o que eu faço quando eu assisto até curso desses assuntos? Eu tento escrever, enquanto está falando, as palavras-chave. Você deve estar... Isso. Às vezes, compensa colocar assim, ó, governança TI, aí você coloca uma outra palavra-chave que chamou a atenção aqui para você lembrar. Gestão de TI, que a gente vai ver, coloca. Aí, e depois pulo o slide, eu traço uma linha. Depois eu reviso as palavras para ver o que eu lembro. Porque esse assunto não é o assunto que a gente está acostumado de TI, banco, programação. Vamos lá. Isso, por exemplo, eu faço muito em curso. Esse tipo de desenho. Quando falou, se foi isso que eu entendi, eu desenho. Se eu estou em dúvida, eu pergunto, claro, né? Vai que você desenhou errado. A gestão de TI, segundo essa ISO, sistema de controles e processos necessários para alcançar os objetivos estratégicos estabelecidos pela direção da organização. É a direção da organização, é da governança, mais especificamente da governança de TI. Essa é a diferença. A gestão está abaixo, então. A gestão está aqui, mas ela segue o que está sendo dito aqui. Por quê? Aqui é simples. Quando ele fala estabelecidos pela direção da organização, pela governança, pela direção, que inclui a governança de TI, especificamente pela governança de TI. Só que ele é como se fosse o executante. Tá? Deixa eu só abrir uma aspas, porque isso. Eu vou ler aquele texto que eu esqueci. Aqui, ó, gestão controla tarefas operacionais enquanto a governança controla a gestão.
governança, controle a gestão, gestão do trabalho operacional. Em muitas empresas, por muito tempo, isso é comum. Existe a figura do gestor de TI. Você deve ter ouvido falar, é um cargo mesmo. E eles acham que o gestor de TI agora cuida de tudo. O que acaba acontecendo é que o gestor de TI fica responsável por isso e por isso. Eles acham que esse cara aqui vai resolver tudo. Eles estão aqui só. Mas eles esquecem que ele tinha que ter aqui. Só que ele não tem... Como é que eu vou dizer agora? Na verdade, ele fica só com esse cargo. Ele não tem um poder aqui. Vamos colocar assim. Um poder de conversa. Nas reuniões de governança tal, ele não tem poder decisório. Eles esquecem. Por isso que o COBIT deixou claro isso. Então, ou tem um outro cara aqui, um outro sujeito para cuidar disso, para esse cara seguir, ou esse cara tem, tipo, poder de voto, poder de decisão ali em cima também, participar também. Senão, eles vão sempre tratar a gestão como, eu quero isso, faça. Novidade, né? Você vê isso em algum lugar? Só um detalhe. Quando o meu chefe lá perguntou governança, esse foi o conceito que eu dei. Porque isso me preocupa. Foi desse jeito que eu vi. Quando a gente está preocupado com a governança corporativa, mas a governança corporativa esquece que ela põe a gestão abaixo e manda. Não tem a governança de TI para ajudar. Porque para mim é esse conceito que importa. Gestão é um problema mais técnico. Esse aqui é bem técnico, né? Na verdade, não é difícil falar com o gestor de TI. Se você passar para ele as suas necessidades de negócio, ele sabe atender. O problema é que a gente nunca recebe isso, né? A gente só recebe o faça. Então, governança corporativa de TI, as organizações existem para atender as necessidades de suas partes interessadas. Olha que legal. E, na verdade, daí vai ser um negócio, né? Ou seja, partes que se interessam ou são afetadas pela organização, tais como acionistas, funcionários, clientes e outros. Eu acho legal dessa definição, meu chat aqui caiu. Dessa definição, que ele não fala claramente do negócio, né? Ele fala das partes interessadas. É que as partes interessadas, se você tem um negócio de venda, a parte interessada é quem compra, seriam os clientes, da onde você... Os terceiros que você compra a matéria-prima de repente, tudo bem? Seus parceiros. Aí fica genérico, né? A governança corporativa auxilia as organizações no alcance de seus objetivos estratégicos por meio da geração de valor. Não precisa nem falar que isso vai ser muito importante, essa palavrinha aqui, ó. Sabe, vai ter uma questão que vai fazer uma frase dessa e vai falar geração, criação de, tracinho, complete. Porque são conceitos assim, daquele tipo ali, ó. Tá? Obtido pelo uso da TI, mantendo equilíbrio entre realização de benefícios e otimização de níveis de risco e utilização de recursos. Você já viu isso? E também vai ter que saber, mas vai ter uma figurinha. Isso aqui, ó, que fala. Aqui montou a frase, né? Mantendo equilíbrio entre realização de benefícios, otimização do nível de risco e utilização de recursos. Você vai ver uma figurinha assim, ó. Geração de valor e os três aqui embaixo. Já. Então, mesmo que você não dê importância para isso agora no texto, vai ter que ser depois. Essas palavras, algumas vocês não entendem? Realização de benefícios, otimização do nível de risco, é genérico mesmo. Que ele não pode aprofundar porque tem que servir para todos. Então a gente, por meio de quê? Avaliar, dirigir e monitorar. Nós estamos na governança. Então, ó, agora o que é o COBIT 5? Aqui ele fez só uma introdução de governança. Ele usou termos que ele vai usar no COBIT, claro, ele já começou a alinhar as coisas. Aqui é realmente o que é, caso perguntem. E pode ter questão sobre isso, né? É bom saber um pouco a origem. Eu acho que na prova de vocês, isso aqui não. Mas o que eu vou mostrar depois, talvez. Então, o COBIT 5 desenvolvido e difundido pela ISACA, lançado no final de 2012, Framework de Governança e Gestão Corporativa. É bom saber isso, o que ele é. Tem questão que é o COBIT 5, aí depois você às vezes erra por besteira. Como evoluir as questões, já estou tentando avisar, tá? O framework faz a integração do conteúdo dos principais frameworks publicados pela ISACA, que eram esses, não vou falar de todos aqui. Aqui, interessante, essa parte eu acho pouco provável cair na prova de vocês, que está fora do contexto, você nunca caiu
No passado, o COBIT 4.1 para o pessoal relacionar. Mas, de qualquer forma, vai ter uma figura que fala desses caras. Talvez esses três é bom lembrar. Assim, já viu na vida, por isso que eu coloquei no slide. Ó, essas aqui, quando eu tirei essa certificação, posso ser sincero, eu não sabia desses outros. Sabe aquele negócio? Você foca nela, você vê como não era integrado, né? Eles foram criando outros documentos interessantes, depois viram que tudo isso podia ser colocado num único. Foi assim que evoluiu. Esse você tem que saber. Se alinha com outros padrões como ITIL, ISO, PMBOK, Prince2, TOGAF. Sugestão, procura aqui o TOGAF, só para conceito. A primeira vez que tive contato com esse foi numa banca de TCC. Eu nem sabia o que era TOGAF, mas o aluno explicou tão bem lá na frente que eu achei interessante. Mas eu juro que agora não consigo lembrar. Eu mesmo preciso revisar. Só para ter uma... Porque Prince e PMBOK, gerenciamento de projetos. Esse você conhecia, que é gerenciamento de projeto? Tá. Oi? Ah, então... Mas tem muita gente que não sabe do Prince, né? Eu fui falar Prince outro dia no trabalho. Prince 2 e PMBOK são gerenciamento de projetos. ISO são as normas, né? Aí tem várias, de segurança, até trouxe uma aqui que era o conceito de gestão de TI. ITIL, que cai na prova de vocês. Então, assim, claro, não preciso nem dizer que essa aqui você tem que lembrar e essa aqui você tem que lembrar, né? Que cai até na prova. É esse aqui, né? Não tem? Então, ó, COBIT 5 auxilia organizações na criação de valor. De novo esse termo. Ele vai falar isso para a TI. Mantendo equilíbrio entre realização de benefício, otimização do nível de risco e o uso de recursos. Isso aqui é questão. Sabe? Eu tenho que saber e é simples. Tem como objetivo oferecer um framework abrangente que auxilia nas organizações a otimizar o valor gerado pela TI, permitir que a TI seja governada e gerenciada de forma holística, eu vou falar dessa palavra holística mais à frente, para toda a organização, holística como um todo, né? E criar uma linguagem comum de TI entre o negócio e para a governança e gestão de corporativa. Esse aqui, basicamente, todo padrão ajuda nisso, né? Quando a gente fala do PMBOK também, quando a gente fala do ITIL também, quando a gente fala até de APF também, todos esses padrões ajudam a ter um linguajar que você possa discutir, né? A principal novidade do COBIT é que ele está focado em governança corporativa de TI, deixando clara a distinção entre governança e gestão. Já falei já e está repetindo de novo, mas... A fim de se aumentar a utilização corporativa desse framework, ressaltando o papel da alta administração na tomada de decisões de TI. Porque antes era esse cara aqui, esse cara embaixo, e eu mando, você faz. O novo framework é fundamentado em 5 princípios de governança corporativa. Eu vou mostrar os 5, mas não precisa dizer que vai ter que saber, né? Que permite que a organização construa um framework efetivo de governança e gestão de TI, baseado em um conjunto holístico de 7 enablers, habilitadores ou facilitadores. Tá? Por que isso? O COBIT saiu... Deixa eu fazer uma observação. Eu não lembro agora, vou ser bem sincero. Mas no texto em português ele vai usar um ou outro. Ok? Eu acho que é facilitador, não tenho certeza. O problema é que antes deles traduzirem a tradução oficial, saíram muitos livros já em português que o pessoal colocou facilitadores ou habilitadores. A ideia é a mesma. Se você pensar, se a ideia de um habilitador é algo que habilite você a fazer alguma coisa. Então, se ele fala assim, ó, esses aqui ajudam, otimizam o investimento em tecnologia e informação utilizando benefício, quer dizer que por meio desse é que aqui você consegue fazer isso, não é assim? Isso é habilitar. Isso é facilitar também. A ideia das duas palavras parecem tão distintas, é a mesma. Olha, eu posso construir uma ponte para habilitar que você atravesse, ou eu posso construir uma ponte para facilitar a sua travessia. É essa a ideia dos dois. Não tem, apesar das palavras serem tão distintas, né? Então, vão ter algumas palavras em inglês que não bate exatamente com uma tradução oficial. Mas, a rigor, se eu estou errando aqui, que talvez eu tenha usado material de sala, o texto oficial, a princípio, eles devem seguir. Tá? Mas também não acho que tenha motivo de confusão. Imagino que vocês não vão só prestar essa prova, se forem prestar para concurso, eles usam os dois termos. Então é bom saber. E não vai matar ninguém. Que otimizam o investimento em tecnologia. Tá. Essa primeira figurinha ficou ruim, mas eu realmente não tinha interesse de mostrá-la como completa agora. Então, o COBIT se tornou uma família de produtos, ou seja, as informações referentes ao framework está em uma publicação separada que contém as informações relativas aos processos. Esse COBIT,
Enabling Process é onde ele detalha cada processo, explica melhor o processo, dá exemplos e é pago. Então, esse teoricamente não cai na prova de vocês, ainda bem. Senão todos aqueles 37 processos, eles podiam perguntar detalhes deles. Seria muito pior uma prova, só para vocês terem ideia. Mas não tem necessidade. O objetivo desse é realmente orientar quem está tentando implementar o COBIT. Aí você compra, esse aqui é comprado. Além de conter outras publicações relativas à implementação de segurança da informação, risco, qualidade, entre outros. Então, o que é importante aqui, na verdade? Apesar do COBIT que vai cair para vocês não envolver isso aqui, tudo bem? Porque são outras, as publicações estão aqui embaixo. Eu nem me preocupei se está visível ou não, são as outras. A única gratuita que vai cair na prova é a única referência, tudo bem? Mas é claro que se ele perguntar, então o COBIT não fala nada de segurança, você vai olhar ali, tem um ou outro processo, tal, mas tem um só para segurança, você entendeu o ponto? É bom saber que existe. A publicação do COBIT 5 é o principal produto da família, e isso aqui que a gente vai bater hoje, tá? O COBIT que cai na prova lá, referência, tem tudo isso aqui. Esses aqui, eu vou seguir acho que até mais ou menos com esse modelo de referência de processo. Até aqui, com certeza, a gente vai ver de uma forma organizada de acordo com o livro. Aí eu vou mostrar esse slide e ver, isso aqui a gente já viu. E aí eu vou ver o final. Só um detalhe, cada um desses aqui, 5 princípios, 7 habilitadores, cascata de objetivos, modelo de referência, tem que saber. Estamos naquele ali. A gente está nas questões fáceis. Tá? As questões difíceis vêm em detalhes disso aqui. Uma outra sugestão para estudo desse tipo de material, porque agora, ao contrário do último curso, a gente está vendo isso no começo, né? Junta as questões, que no final da aula eu faço questões, não faço? Vocês conseguem no PDF pegar as questões, não é? Alguma coisa, ou dos simulados. E chegar no final do curso, sugestão minha, se planeja para no final só fazer. A gente já colocou o curso, isso foi de propósito. Junho, se eu não me engano, é isso? Você chegou a ver o calendário? Acho que vai até junho, não é? Quando que sai o edital, geralmente? Junho, julho? Bom, eu não lembro se foi junho ou julho, agora minha cabeça não está muito boa. Começa em fevereiro, depois vai até junho ou julho. Depois disso, a gente colocou aulas só de questões ou de conteúdo que altere, né? Se acontecer, aproveitando que o Rafael chegou, se acontecer igual a psicologia, a gente está lascado, né? Que trocou quase todos os livros esse ano. Não, aí essas 8 aulas finais, não sei para que vai servir. Mas assim, como está trocando pouco, seria para adaptar. Nesse final, sugestão, para de estudar e vai só fazer exercício. Que é a hora de você revisar. Tá? Por isso que eu inclusive, vou tentar consultar sites de questões e ficar mandando para vocês questões. Tá? Que acho que é o melhor jeito de ficar lembrando. Bom, a publicação COBIT 5 Enabling Process descreve os processos, objetivos, métricas, matriz. RACI, acho que não tem esse 2 aqui, que foi sem querer, que é de responsabilidade, ou seja, práticas de gestão com suas entradas e saídas, atividades de forma mais organizada, em formato de tabela, facilitando a leitura. Em outras palavras, para cada um daqueles 37 processos, ele explica melhor. Tá? Eu até tentei achar essa... na Isaac dá para comprar, né? Só que só tem o inglês. Eu queria saber se tinha em português para eu comprar mesmo, né? Para ver os detalhes. Na verdade, é interesse particular mesmo, né? Mas, de qualquer forma, esse aqui... Em tese, todas essas informações dos processos, vocês não têm que saber, porque esse cara aqui não está na literatura de vocês. Então, está aqui, ó. A distinção entre governança e gestão pode ser percebida no modelo de referência de processo, que subdivide os 37 processos em 2 principais áreas, governança e gestão, que são divididos em domínios de processo. Então, você tem, aqui são 5 processos, que você tem aqui. Aqui é um domínio de processo. E aqui você tem 1, 2, 3, 4 domínios de processo. Aqui não ficou claro na figura? Mas aqui você tem um, que é o avaliar, dirigir e monitorar, que a gente fala que é o APO. Não, errei. APO é de baixo. É que está em inglês a sigla. É o EDM. Evaluate, Direct e Monitor, EDM, são os processos EDM. E aqui tem 5, que é esse aqui, ó, APO,
Align, deixa eu usar o... Vocês conseguem ver o pontinho? Tá. Então, estou lendo aqui em cima, alinhar, planejar, organizar. Align, plan and organize, APO, são os processos que começam com APO. Construir, adquirir, implementar, build, acquire and implement, então é BAI, buy, é o outro domínio. Entregar, serviço e suporte, deliver, service and support, DSS. E monitorar, avaliar, analisar, monitor, evaluate and assess, MEA. Então são os 4 domínios aqui. E o EDM, que é o domínio de governança. Toma aqui ainda, tá? Esse tipo de pergunta, para vocês em prova. Só o Rafael que não estava aqui, eu vou só fazer um resumo. Da prova para cá, todas as questões de concurso de COBIT pioraram. Então, pouco provável que as questões de COBIT da próxima prova de vocês sejam fáceis de novo. Deve ser mais difícil. Aí eu estou separando os que você tem que saber dos da parte difícil mesmo. Esse tipo de coisa, tudo que aparecer em figurinha aqui, ó, tem que saber, não tem jeito. Aqui está a evolução da 5ª versão. Está aqui no final em verde, ó. Governança na Enterprise IT. Vocês não precisam saber desses outros, tá? É só saber que o COBIT 4 está aqui, tinha outros frameworks, eles juntaram tudo e levaram para o 5. Princípios. São 5. Tem que saber os princípios. Então, ó, atender as necessidades dos stakeholders, que é parte interessadas. Aí, cobrir a organização de ponta a ponta. Aplicar um framework único e integrado. Permitir uma abordagem holística. E distinguir a governança da gestão. Quer dizer, distinguir a governança da gestão a gente já viu. Sobre permitir a abordagem holística, ele já disse. Depois aqui a gente vai explicar. Eu vou falar de cada um desses, tá? Da mesma forma que lá estava aquele monitorar, que é o cada um, dirigir e tudo mais, a gente pode não lembrar o que é cada um, tudo bem. Esse aqui, o conceito de cada um é bom ter uma ideia. Mas esses 5, quem são, você não pode, tem que saber. Vou sempre trazer para cá. Então, ó, atender necessidades dos stakeholders, a parte interessadas. Esse é o que eu vou demorar um pouquinho mais, que ele abre sobre outros conceitos, tá? Mas lembra, a gente ainda está nos princípios, atender necessidades de parte dos stakeholders, e vão aparecer outros que tem que saber também aqui dentro. Esse é o mais complicadinho. Então, ó, as organizações existem para criar valor para as partes interessadas, stakeholders, ou seja, para todas as partes interessadas, acionistas, auditores, fornecedores, consultores, etc. Consequentemente, qualquer organização, comercial ou não, terá a criação de valor como objetivo da governança. Essa parte final tem que saber. Ele vai se repetir sobre isso. A figura aqui já começa a detalhar isso. Talvez vocês não estejam vendo aí, ó. Necessidade das partes interessadas. Você vai ter os facilitadores aqui, que a gente vai ver quais são já já. Aí você tem o objetivo da governança, geração de valor. Como é que você consegue isso? Obtenção de benefícios, otimização dos recursos e acho que é otimização dos riscos. Tudo bem? Que já foi falado lá atrás, os 3. Aqui ele está começando a encaixar. Essas figuras, pessoal, eu não sou péssimo para fazer. Eu dei, sabe, copiar, colado. Eu copiava, dava um print no PDF, copiava aqui. Exatamente para vocês saberem que está lá. Tá? Figuras assim, todas que eu mostrar daqui para frente, eu tenho que saber. Se eu apagar ela e falar, desenha essa figura para mim, você tem que desenhar. Faz isso. Aliás, é um treino bom. Depois que vê essa figura, fecha os olhos, vai lá e desenha ela de novo, escreve. Eu fico grifando aqui. O que é essa criação de valor, então, conceito? Obtenção de benefícios por meio da otimização do uso dos recursos, dos riscos, a um nível aceitável. Então, a gente tem a obtenção de benefícios, tem a otimização dos recursos e a otimização do risco, que é o que estava lá. As necessidades... Estava lá? Aqui embaixo. Ah, está aqui também. As necessidades dos stakeholders ou partes interessadas precisam ser transformadas em estratégias corporativas. Por isso, esse princípio está intimamente integrado com o conceito de alinhamento estratégico de TI e negócio. Vocês podem não entender, mas, ó, necessidade precisa se transformar em estratégia, né?
E da necessidade, você não vai abrir isso aqui e o que você vai fazer? Então, se você está atendendo as necessidades, você está atendendo a estratégia. Certo? Então, essa é a segunda frase. Esse princípio está intimamente integrado com o conceito de alinhamento estratégico de TI e negócio. Ok? Tem perguntas sobre isso. Que conceito está intimamente relacionado com o alinhamento estratégico de TI e negócio? É desse jeito. E não é chutado, tá? Ele está falando aqui. Ainda estou falando, estamos lá no primeiro princípio, né? Que é atender necessidades dos stakeholders. A gente tem a cascata de objetivos do COBIT, que eu vou mostrar já, a cascata de objetivos, com suas tabelas de mapeamento entre objetivos corporativos, objetivos de TI. De 2 vezes? Ah, não. Entre objetivos corporativos e objetivos de TI. E entre objetivo de TI e habilitadores, não contém a verdade universal. Os usuários não devem tentar usar de uma forma puramente mecânica, mas sim como orientador. Ok, a cascata de objetivos é essa. Não preciso nem falar que tem que saber. Horrível aqui para vocês, né? Deixa eu tentar ler aqui. Aqui você tem os direcionadores das partes interessadas. Aqui você tem as necessidades. Otimização, eu não sei qual é a ordem aqui. Deve ser otimização de risco, otimização de recurso. Eu não sei. Obtenção de benefícios. Aqui embaixo você tem os objetivos corporativos, objetivos de TI, e aqui sim, metas dos habilitadores. Mas isso aqui, ó, o que ele está falando é entre objetivo corporativo e objetivo de TI. Oh, meu Deus, fui para frente. Objetivo corporativo, objetivo de TI, e entre objetivo de TI e habilitadores. Os habilitadores, não. Objetivo de TI e habilitadores. Tá? Um está ligado no outro. Então, ó, daqui da necessidade, você vai ter o objetivo estratégico sendo decidido, que vai estar nos objetivos de TI, que vai auxiliar, que vai definir os habilitadores. Então, ó, identifica, tem que saber toda essa figura, tá? Acho que tem uma questão que eu não trouxe, que é de simulado. Que ele deixou alguns, ele colocou aqui número 1, tipo assim, aqui número 2 e o outro. E depois perguntava qual a alternativa do texto. Desse jeito. Claro, se você tem uma noção geral, você acaba sacando o que é. Se ele, depende de como ele colocou, eu não lembro como ele colocou as respostas, pode não ser complicado, mas... Então, ó, essa cascata identifica e comunica claramente como os habilitadores do COBIT são importantes para o alcance dos objetivos corporativos. Então, ó, passo 1, lá em cima. Agora sim, não dá para ver. Aqui acho que não dá para ver mesmo. Esse texto aqui está aqui, tá? Direcionadores das partes interessadas influenciam as necessidades dos stakeholders, né? As necessidades das partes interessadas são influenciadas por um número de direcionadores ou motivadores, como, por exemplo, mudanças na estratégia de negócio, mudança no ambiente de negócio, mudança nas leis e regulamentos vigentes de novas tecnologias. Se eu não falasse que essa frase não é óbvia, mesmo que você não conhecesse desse assunto, se é esse tipo de mudança, mudança de estratégia, ou vamos colocar aqui, mudança nas leis, quer dizer que a necessidade da parte interessada muda em função deles? Então eu posso falar que um direcionador do que a parte interessada quer é mudança na lei? Você quer vender seu produto, se houver mudança na lei, você tiver que se adequar à lei, você é o interessado que a gente se adeque a essa nova lei. É isso que ele está dizendo. Passo 2. Necessidade das partes interessadas desdobradas em objetivos corporativos. Então, ó, o documento do framework define os objetivos corporativos genéricos que podem ser desenvolvidos usando dimensões do Balanced Scorecard. Vocês já tinham visto isso alguma vez? Eu vou falar um pouquinho já, que acho que eu falo aqui tá as visões. E representa uma lista de objetivos comumente usados por organização. Ou seja, a lista de 17 objetivos corporativos genéricos definidos pelo COBIT 5. Ou seja, ele definiu 17 objetivos, tudo bem? Que são o desdobramento das necessidades das partes interessadas. Esses 17, deixa eu tentar explicar de outra. É como se você tivesse assim, ó. Aqui são as necessidades. O que ele fez para ajudar? Ele abriu em 17 objetivos. Esses objetivos, eu não vou conseguir desenhar 17 aqui. Ele separou
por uma visão. Aí você tem a visão financeira. Não sei se são 3, não, tá? Só meu desenho é. Tem a visão de cliente, interna, né? Tem a visão de cliente, minto. Interna, treinamento e crescimento. Ou seja, esses 17, se eu chego para você e falo assim só, se a gente fala só necessidades das partes interessadas, numa discussão quais são essas necessidades, a gente pode ficar perdido. Então, o que ele fez? Ele desdobrou em 17 objetivos que a gente pode atingir, e aí você pode bater um a um para discutir aquele, para te orientar se aquilo aplica ao seu caso, ou como aplica. Tudo bem? E esse 17 ele colocou nessa visão do BSC. Tudo bem? É que o pessoal de administração eles usam muito o BSC. Então, para eles fica mais fácil eles poderem discutir isso para a sua realidade. Eu acho que eu não coloquei no slide. Tem uma questão que vocês vão lembrar que ele vai perguntar dos 17. Lembra que são 17? Eu já vi questão perguntando sobre os objetivos. Você vê como piorou já. Piorou assim o nível de detalhamento que eles estão pedindo. Os objetivos corporativos são desdobrados em objetivos de TI. A gente está aqui embaixo. Ou seja, o alcance dos objetivos corporativos exige uma série de resultados relacionados à TI. Então, ele definiu também 17 objetivos em TI que você tem que atingir. E esses 17 ele classificou pela mesma visão. Não está aqui? Tá, mas aqui, pela mesma visão do BSC. Tá bom? Que a visão é essa. É só um jeito de classificá-los. Então, os objetivos de TI aqui também estão classificados. Eu não sei quantos de cada um, tá? Nessas 5... Financeira, cliente, interna, treinamento e crescimento. Tá? São 17 também. Aqui embaixo. Objetivos de TI desdobrados em objetivos habilitadores. Atingir os objetivos relacionados de TI requer a aplicação do uso bem-sucedido de um conjunto de habilitadores. Esses habilitadores é do COBIT. Esse você tem que saber. Esse não veio do BSC, são esses aqui. E ele pergunta muito. E tem uns que é difícil de entender. Acho que eu vou falar de cada um em algum momento. Tá? Uma definição. Mas sabê-los, o pessoal de questões já está considerando isso. Tá? A gente viu ano passado, tem questões que mostram esse, pula esse, esses dois e fala complete. É assim. Tá? Então, quais são os habilitadores? Porque é diferente. Veja que eu não me preocupei tanto em mostrar esses 17 objetivos. Para o COBIT, nas questões eles podem estar cobrando, mas para o COBIT não é uma coisa tão importante, porque ele é um orientador, ele não está te trazendo um conceito novo. Nesse caso dos 17 objetivos de TI e dos 17 objetivos corporativos, para atender as necessidades, ele só está preocupado em te orientar. Veja como é, ele não está trazendo um conceito novo. Você vai pensar sobre esse assunto para aplicar o COBIT na sua realidade, então ele está trazendo assim, pô, como é que eu tenho que pensar em quê? Ele te dá uma sugestão, seria como se fosse isso, ok? Aqui e aqui. Diferente, aqui ele considera necessário. São habilitadores que ele trouxe como conceito que você deve usar. Entendeu a diferença? Aqui é mais, aqui é mais enfatizado. Por isso que se cobra mais isso aqui. Tá? Então, ó, princípios, políticas e frameworks. Só curiosidade, é bom anotar. Eu já vi em prova de concurso e eu confundi, demorei para entender. Eles chamam isso aqui de estruturas. Eu nunca tinha visto traduzido desse jeito. Aí quando eu vi a questão de concurso, estruturas, eu não sei se o texto em português... Framework é uma palavra que a gente não traduz. É até difícil definir framework, né? O contexto que ele quer. Mas como eu já vi em prova estruturas, não custa nada vocês saberem que... Processos, estruturas organizacionais, cultura, ética e comportamento, informação, serviço, infraestrutura e aplicações, pessoas, habilidades e competências. Questão de... Aliás, sugestão, fazerem realmente, quando eu passar 50 questões da prova do COBIT, façam todas consultando o material. Tipo, não sei fazer, não se preocupa não. Eu estava falando para ele, eu acertei 60% da prova, tá? De uma prova de COBIT que eu estudei. Tá? Porque o simulado ele é muito difícil, ele vai muito no detalhe. Só para você ter ideia, ele falou desses habilitadores, colocou a definição e perguntou qual era. É assim.
Mas esse é o ponto. Eu fiz para ver como eu estava. Na verdade, 50% passa, eu teria passado, tá? Mas o mais importante é o seguinte, para vocês, obriga você a ir no material consultar. Você entendeu? O X, você acaba lendo. Então, entenda uma estrutura geral de como funciona, que é o que eu estou apresentando aqui. Quando você vira essas questões são chatas, vai lá, gasta um dia. Vou passar 50 questões, vão gastar provavelmente um dia fazendo isso, né? Esse aqui, deixa eu procurar no PDF aonde que ele fala disso. E aí, quando você achar no PDF, sugestão minha, que é como eu faço, tá? Eu não só leio aquilo, eu tento ver que contexto que está aquilo. Claro, senão é um texto solto, você concorda? Ah, achei o contexto, deixa eu ver o que ele está falando, tá, agora você resolver a questão. Você entendeu como que eu faço? Vocês podem fazer, quer dizer, não foi assim que eu fiz o simulado. Eu fiz o simulado com o que eu conhecia. Então já vi que eu tenho que estudar mais para o simulado. É porque até setembro, que era outra prova de vocês lá, não achava simulado na internet de COBIT. Agora eu já estou achando. Então, vou ser sério para vocês. Eu já falei, a do 4 foi molinha. Assim, sério, essa tá bem mais difícil. Então, isso tudo que a gente falou, ó, conceitos novos. A princípio, eu gosto de fazer isso para me organizar onde que eu estou lendo, eu acho que é importante. Atender a necessidade das partes interessadas. A gente falou dessa figura, tem que saber quais são a geração de valores desses itens, que é a obtenção de benefício, otimização de recursos, otimização de risco. Criação de valor, que ele relaciona os três aqui, é importante. A parte interessada, o que você quer, o seu objetivo é criação de valor, tá? A cascata de objetivos, que é isso aqui, essa figura. E cada um deles, tudo isso está dentro de atender necessidades para interessar. Está vendo como eu mantive o título, para a gente não se perder? Então são vários conceitos que todos estão nessa lista aqui de tem que saber, tá? Então agora a gente vai para o próximo princípio. Aliás, os 5 tem que saber também. Cobrir a organização de ponta a ponta. Esse já não vai gastar tanto, ele é mais simples, ele só explica. Então, ó, o COBIT 5 trata governança e gestão, cobrindo a organização de ponta a ponta. Isso significa que COBIT 5, o que é isso para ele? Ó? Integra a governança corporativa de TI dentro da governança corporativa da organização. Lembra o desenhozinho que eu fiz? Cobre todas as funções e processos necessários para regular e controlar as informações da organização e tecnologias correlatas, onde quer que essas possam ser processadas. Essas funções e processos vão ser aqueles 37, cada um deles, tá? Não foca apenas em funções de TI, mas trata a informação e a tecnologia relacionadas como ativos que precisam ser tratados como qualquer outro ativo por todos na organização. Tranquilo? Quer dizer, o conceito é simples, questão de prova que a gente viu. Ele pergunta, tratar todos os ativos como qualquer outro ativo por toda a organização. Eu não lembro se isso era verdadeiro ou falso. Você tem que lembrar que ele fala isso. A questão falava só disso, sem contexto todo. Aí vai lembrar. Então, ó, cobrir a organização toda. Aqui está aquela mesma figura, ó, aqui eu coloquei maior. Não é minha, óbvio, né? Eu não faço desenho bonitinho assim. Criação de valor, realização de benefício, otimização de risco, otimização de recurso. E aqui, ó, ele coloca de outra forma. Tem os facilitadores ou habilitadores de governança, o escopo da governança e papéis, atividades e relacionamentos que estão ligados. Ele vai explicar cada um desses agora, dentro de cobrir a organização ponta a ponta. O que ele quer dizer com isso? Então, ó, facilitadores ou habilitadores da governança são recursos organizacionais usados na governança como principais estruturas, processos e práticas. São aqueles 7. Tudo bem? Eu devia ter numerado aqui. São 7. Já vão lembrando. Escopo da governança. Área em que será aplicada a governança. Toda a organização ou só uma parte. Veja, isso é importante entender. O COBIT entende que você não tem como aplicar, de repente, em toda a sua empresa. Você pode aplicar no escopo menor, como eu chamaria de prova de conceito. Ele chama de caso de negócio. E decora essa palavra que eles perguntam. Caso de negócio é você aplicar numa parte da empresa representativa e ver funcionando. Então, apesar dele falar, ó, cobrir a organização ponta a ponta, ele não está dizendo necessariamente que você só pode usar o COBIT em toda a organização. Pelo contrário, ele até recomenda, e você pode fazer isso, isso é bom. Senão, se você já pensou se uma parte da empresa ficasse de fora, então ele está falando claro que você pode aplicá-lo na empresa como um todo. Mas quando você estiver agora implementando na realidade, você vai fazer por etapas. E é importante que isso seja possível, tá?
Então, o escopo, na verdade, é definir exatamente a área que vai ser aplicado. Você pode fazer numa área menor. Papéis, atividades e relacionamentos definem quem está envolvido com a governança, como estão envolvidos, o que fazem, como interagem dentro do escopo. Para você exatamente conseguir isso aqui, você tem que levar em conta esses três. Esses aqui são as pessoas. Se você definir um escopo menor, é claro que vão ser as pessoas e papéis dentro desse escopo menor. Então, a aplicação de um framework único e integrado, esse é o outro princípio. Basicamente, ele está falando, olha, você vai aplicar só o COBIT. Não aqueles outros todos que ele foi levantando. Aqui ele está focando para quem estudava o COBIT 4.1, que estava separado as coisas. Como ele juntou, agora é um só. Então, ó, COBIT 5 é uma estrutura única e integrada porque integra todos os conhecimentos anteriormente dispersos em diferentes frameworks, tais como o COBIT 4.1, esse VAL-IT, que é valor do TI, né, para o negócio, RISC-IT, que é de risco, BMIS, que é de segurança, e tem outros também lá, tá? Eu não coloquei todos aqui, não. Está alinhado com os mais atuais e relevantes padrões de frameworks utilizados, ISO, PMBOK, Prince, ITIL, integradores de frameworks de governança e gestão. Então, ou seja, ele criou um princípio que é engraçado, que a culpa é dele mesmo, né? Porque antes ele criou um, que era o COBIT 4.1, viu que não atendia, foi criando outros. Então agora ele falou assim, não, vamos ter um princípio. O princípio é a gente usa um só, que eu chamei de COBIT 5. Basicamente é isso. Então, esse aqui é relativamente simples. Permitir abordagem holística. Então, ó, para apoiar a governança. Eu estou perdido na hora. Tá, já a gente faz. Para permitir uma abordagem holística. Quer dizer, desculpa, para apoiar a governança e a gestão de TI, utilizando uma abordagem holística, engloba a organização como um todo, incluindo seus componentes e inter-relações, o COBIT define 7 habilitadores. Ou seja, permitir a abordagem holística é utilizar os 7 habilitadores da organização como um todo. Lembrando, ele não está falando que você tem que fazer desse jeito desde o começo. Ele está falando que você pode utilizar, você vai conseguir sucesso utilizando o 7 e vai conseguir englobar toda a corporação. Vocês entenderam? O pode é que se a pessoa, se você não pudesse aplicar, seria ruim. Ele está só enfatizando isso. Os habilitadores ou facilitadores são fatores que individual ou coletivamente influenciam o funcionamento da governança e da gestão corporativa de TI. Aqui estão eles, que a gente já viu aqui, essa figura é mais interessante, porque ele coloca princípios, políticos e estruturas, que eu falei que eram os frameworks, né, no centro, e abre os outros, processos, estruturas organizacionais, cultura e ética, informações, infraestrutura de serviços e aplicações, pessoas, habilidades e competências. Tudo bem? Essa divisão é interessante, eu acho que eu falo de cada um agora, isso. Tá? Tá aqui. Isso aqui não tem como... Não tem jeito. Mas, o Rafael, eu estava falando com ele no começo, eu peguei essa postura de um professor de concurso. Ele falou assim, a gente pode sempre odiar esse tipo de assunto e deixar para lá, mas na prova vai cair de qualquer jeito. Então, pelo menos, existem aquelas questões. Deixa eu abrir aqui um pouco. Talvez, entrar no detalhe de cada definição seja uma coisa que você não tenha que decorar e tenha que ter noção, porque se você pensar a questão com alternativa, diferente de uma redação do TCU, por exemplo, uma questão objetiva, né? Teoricamente, o texto está ali. Então, se você tiver uma noção, talvez ajude você a identificar. Mas saber quais são os 7, não, eles já consideram que você sabe. Eles até ouviram uma frase boa, né? Eu não sei se a SPSEC se aplica, mas não vou escrever não. Diz que o concurso, ele não faz questões para identificar o que você sabe. Ele está querendo identificar o que você não sabe. Eu não sei se a SPSEC tem feito isso, os professores lá, que é a mesma banca, né? Mas em tese, se eles verem que uma questão, muita gente acertou, então eles vão buscar outra. É assim que funciona o concurso. Por isso que cada vez mais está indo em detalhe. Então, assim, eu considero hoje, saber esse 7 é o tem que saber. Para a prova, se cair perguntando o 7, é questão dada. Agora, de repente, entrar numa definição de cada um, você se enrola um pouco, como vai ter uma do CESP, que é um detalhezinho, aí eu concordo da gente, na hora, você não se tocasse, entendeu? Princípios, políticas e frameworks. Aqui eu falei frameworks, né? E aqui está estruturas, mas vamos lá. São veículos que traduzem o comportamento desejado em um guia prático para a gestão diária. Processos. Processo, vocês sabem o que é processo. Aqui descreve um conjunto organizado de práticas e atividades para atingir determinados objetivos e produz um conjunto de saídas que auxiliam no cumprimento dos objetivos de TI. Processo.
Estruturas organizacionais são entidades-chave responsáveis pela tomada de decisão em uma organização. Cultura, ética e comportamento dos indivíduos e da organização, muito frequentemente subestimada como um fator de sucesso na atividade de governança. Vai ter questão aqui que eu trouxe, que não está no material, que pergunta como conseguir isso. Olha a pergunta. Sabe? Aí tem as listas. Mas eu vou tentar explicar para vocês. Informação. Aí já estamos aqui embaixo, né? Na parte de baixo aqui. São os recursos, né? Está difundida por toda a organização, representa todas as informações produzidas e utilizadas pela organização, é imprescindível para manter a organização em funcionamento e bem governada. Serviço, infraestrutura e aplicações, inclui infraestrutura, tecnologia e aplicações que fornecem à organização serviço de TI. E pessoas, habilidades e competências estão associadas às pessoas e que são necessárias para que as atividades sejam executadas com sucesso e para que as decisões, ações corretivas sejam realizadas de forma correta. Vou ser sincero para vocês, se entrar no conceito, é bem capaz, se for detalhe, eu errar também. Mas saber quais são. Só um detalhe aqui que eu esqueci de falar, porque pode ter questão sobre isso, eu não vi ainda. Recursos são esses 3. Se perguntar dos 7, quem são os recursos, é informação, infraestrutura e as pessoas. Tá? São quase 10. Querem fazer intervalo agora? A gente já